Café com leitura, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 começa assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Marcos capítulo 1 anuncia a boa notícia, o Evangelho, que é Jesus. O versículo inicial é o título e o tema do livro. A palavra Evangelho, Boas Novas, não se refere ao livro de Marcos, conhecido como o Evangelho de Marcos. Em vez disso, refere-se às boas novas sobre Jesus Cristo. Aqueles familiarizados com o Antigo Testamento sabiam da importância da palavra Evangelho. Nós podemos ver isso no profeta Isaías, capítulo 40, verso 9, e capítulo 61, de verso 1 ao verso 3. Estas notícias especiais, então chamadas de Boas Novas ou Evangelho, significava que algo muito importante havia acontecido. Quando Marcos usou a palavra, ele se tornou um termo técnico que significa pregação cristã sobre Jesus Cristo, o Evangelho. O Evangelho é a proclamação do poder de Deus por meio de Jesus Cristo para salvar todos os que creem. Para Marcos, o início do Evangelho foram os fatos históricos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Mais tarde, os apóstolos o proclamaram, começando, por exemplo, Atos 2,36, onde Marcos terminava. Em Marcos capítulo 1, há este anúncio, este princípio do Evangelho de Jesus. Depois nós temos também o testemunho de João Batista. As multidões que queriam ouvi-lo é de que Jesus Cristo é maior do que ele, a tal ponto que João Batista não se considera digno de encurvar-se e amarrar as sandálias de Jesus. Em seguida, Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu é ouvida por todos, dando testemunho acerca de Jesus. Após isso, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, onde ele é tentado pelo diabo durante 40 dias. Jesus é vencedor porque ele é o Deus vivo e vence a Satanás e a tentação. E em seguida, ao reunir-se novamente aos seus apóstolos, ele fica sabendo da prisão de João Batista. Para Jesus Cristo, isto é um sinal. Então ele começa a anunciar que o reino de Deus é chegado. Nesse ponto, ele começa a chamar os primeiros apóstolos e a ensiná-los. Jesus é o Evangelho, as boas novas de Deus, e mostra-se no Evangelho de Marcos a história, a saga, a caminhada de Jesus, que nós vamos meditar o nosso coração nele.